começou com um e-mail, certo? Do meu atual marido me mandando um e-mail onde ele escreveu Brasil com S. Eu falei, bom, ele é um americano diferente, porque ele sabe escrever como se deve, né? Com S. E ele também conhecia música popular brasileira, já tinha ido pro Brasil. Movie star. Quando ele me convidou para vir pela primeira vez, eu não quis vir porque eu não sabia nem onde era, né? Found hiding in the Caribbean. Aí eu achei estranho, porque ele falou do lugar e eu falava, eu nunca ouvi falar dessa ilha, não sei nem onde fica. Porque você normalmente ouve Cuba, Jamaica, Haiti, são ilhas maiores, né? Mas Neves... E eu procurei no mapa, sabe quando você fica falando, será que ele não tá mentindo? Porque, assim, se eu for inventar qualquer coisa, né, eu vou inventar uma ilha que ninguém conhece, certo? Vai ser difícil de achar. Aí eu achei que era uma ilha de fantasia meio mentira, sabe? Aquela coisa, eu falo, não sei nem onde é, uma ilha pequena, pra ver que ele tá contando essa história, que ele tem uma casa lá pra todo mundo, né? Em São Paulo você morava em casa? Morava em um apartamento, em São Paulo, Então o meu visual da minha casa era um concretão. Você vê que eu mudei bastante, né? Não tem nada parecido. Neves vive pensando em se separar de São Cristóvão. São Cristóvão e Neves são duas ilhas bem pequenas que formam um país aqui no Caribe. São Cristóvão tem mais dinheiro, Neves tem impulsos separatistas e eu fiquei com imensa curiosidade em relação a esse pedacinho do mundo. Eu viajei para cá em fevereiro de 2007. ...30 mil habitantes em São Cristóvão. E aqui em Neves, mais ou menos 13 mil. Eu passei a maior parte do meu tempo na cidadezinha chamada Charlestown, possível futura capital do país no dia em que Neves for independente. Se isso acontecer algum dia, né? No momento, a sede do governo de São Cristóvão e Neves fica em Basseterre, a maior cidade do país, na outra ilha. Aqui na ilha de São Cristóvão tem mais gente, mais trânsito, mais cara de cidade grande e menos paixão pelo movimento separatista. We are like sister islands. St. Kitts and Nevis are sister islands. The way of life is the same way. The culture, we celebrate the same things. Where in independence, we have independence, we share independence the same way. Music festival, we have things that go on within the year, like the program of events are similar, the same. It's just that one island and this is another island, but we intermingle with the same ideas and concepts. I am for the independence of Nevis. Reason being is that Nevis is a strain on St. Kitts. And if Nevis will handle their own affairs totally, St. Kitts workers will get more money, we will get more raise, and we will have a more enhanced economy. Politically speaking, they have the right to do that, but personally, I do not agree with it for more than one reason. Number one, the family ties with St. Kitts and Nevis, it's intertwined. For instance, my mother is from Nevis, and my father is from St. Kitts. De vista geográfico faz sentido, porque são duas ilhas e se comportam como duas ilhas, são coisas separadas mesmo. As pessoas são diferentes, o jeito de... Assim, como eu te contei, né? Você percebe diferenças claras no povo, no jeito que elas são, né? Como as pessoas se vestem, como as pessoas vão para as igrejas, né?
aqui e lá. Então, eu acho que faz sentido, do ponto de vista cultural, eu acho que faz sentido a separação. Oh, hello. Victoria. It's actually on. Yeah. Are the opportunities good? It's not much of an opportunity, so every time we do a fashion show between St. Kitts and Nevis, we always hope to get like a scout that will be here from the US or from Europe to give us that kind of opportunities. The exposure here is very small, but we just enjoy loving it. Are there more job opportunities here in Nevis or in St. Kitts? Probably both, but St. Kitts is bigger, so probably you have more job opportunities in St. Kitts. Carrie, right? Yeah. Thank you very much. You're welcome. Good luck. All right, bye. De perto, ninguém é igual. Let's go. Let's go. Proximidade gera companheirismo, amizade, inveja, competição, rancor. Agora, indiferença nunca. Israel e Palestina, Brasil e Argentina, México e Estados Unidos, Nevis e São Cristóvão. Vizinhos dificilmente são só vizinhos. And my last name is Nashbin. N-A-C-H-B-I-N. You wrote a book in the independence subject. In your opinion, Nevis and St. Kitts should be two countries, separate countries? Yes, in my most humble opinion, I do think that we should be two separate countries, separate government, independent of each other. Each island controlling its own affairs, with no political interference at all. Why is that? Why do you think two small islands should be separated? Well, if you look at the history of both islands, we have never really got none. There's always been some disturbance, some rancor between both islands. From way back when the countries were put together by Britain, even though it was the planters who were in charge of both islands, the planters from Nevis did not want to join with the planters of St. Kitts. And if we come a bit further up to the 1960s and 70s, we realized the very same thing, that the people of Nevis decided we want to be on our own. And it has continued down to our day. Now your viewers in Brazil might wonder, what would a tiny island such as Nevis with 13,000 people, what on earth are we thinking when we think about independence? But certainly I would say, Luis, that independence is something that all of us aspire to, however large we are, or however small we are. The United Nations, as you're well aware, and I'm sure the people of Brazil will be well aware, has never mandated that size ought to be a prerequisite for independence or for the aspiration to independence. We all as children, we grew up in our parents' homes, and at some point we feel we want to go out, we want to create our own space, we want to create our own home. So independence, I think, is innate. It is something that as a people, it's part of the human nature to control one's own affairs.
Em 1998, foi feito um referendo para saber a opinião dos principais interessados, os nevisianos, em relação à independência. A votação chegou perto, bem perto, dos 2/3 necessários para aprovar o projeto de separação das duas ilhas, mas não foi daquela vez. In 1977, there was an unofficial referendum, which I think almost 100%, 99% of Nevisians voted in favor of independence. I voted for independence at that time, but it was not official because we had not yet become independent, and Great Britain, which was the mother country at that time, did not recognize it. And even after independence, up until the 90s, the early 90s, perhaps, I felt that there was a good cause for Nevis to go independent. But around the mid-1990s, when the politicians in Nevis started using it, you know, for more for their own personal gain and so on, I sort of I was no longer so much interested in it. Independência é necessidade inerente ao homem. E eu sou totalmente a favor do livre-arbítrio. Não vou tomar partido e nem falar em voz alta que, para os olhos desavisados, sinceramente, São Cristóvão e Neves são muito parecidos. Quando você anunciou que estava se mudando para Neves, qual foi a reação da sua família, dos seus amigos? Olha, quando eu falei, porque assim, a brincadeira é assim, quando as coisas funcionam muito bem aqui em Neves, essa parte paradisíaca, eu falo assim, eu vou para o Caribe. Agora, quando as coisas começam a não funcionar, por exemplo, quando a internet dá pau e quando a luz acaba, aí eu falo, eu estou nas Índias Ocidentais agora. E acho que todo mundo gostou porque o Fred é uma figura interessante. Acho que todo mundo ficou feliz. Inclusive minha mãe, um pouco relutantemente, depois de 40 e tantos anos da minha companhia inesquecível ao lado dela, ele é uma pessoa legal. Então eu estou muito feliz de estar casada com ele, né? Ok, I'm ready. Yankees come down to Nevis, Canadians come down too. When they speak about Nevis, and this what they say to you. Nevis cool, Nevis nice, Nevis living is sweet. But the nicest thing about Nevis is the Nevis people you meet. Well, man, I traveled the islands, all through the Caribbean. I'm in love with one island, she's the sweetest I ever seen. Nevis cool, Nevis nice, Nevis living is sweet. But the nicest thing about Nevis is the Nevis people you meet.
essa ideia de tranquilidade, de eu poder deixar minha casa aberta e essa coisa da proximidade com as pessoas da ilha, né? Então, se você falar assim, passa lá em casa, sabe aquele famoso passa lá em casa, que sempre dá certo. Você fala, passa lá em casa, e as pessoas realmente passam. No Rio de Janeiro não funciona. Não funciona. Em São Paulo também não, porque sempre você vai tentar passar até você chegar na sua casa para ver só a cidade, para passar a irritação do trânsito. Então, o que eu mais gosto é essa ideia de ter tudo aberto, e mesmo quando a gente não está em casa, às vezes as pessoas vêm e deixam coisa na geladeira para você, com um bilhetinho, olha, peguei um peixe deixei na geladeira para você, ou isso sobrou do almoço e eu trouxe para vocês, porque eu pensei que talvez vocês gostassem e tal. Então é uma das coisas que eu mais gosto daqui, a sensação de que não precisa estar nada fechado. God created all men equally, and all men should be free. It is the inherent right of every human on earth to direct their own course and to chart their own course, and that too is the right of all Nivishan. But in addition to that, in furtherance of that point, if you look at the UN Charter too, it speaks to that point about the independence of a country, that it is the right of the persons within that country to determine if they should be independent. I think there's too much confrontation. Love and hate, or somewhere in between. If there's a way, perhaps, where we could separate and still have access to each of the islands, Nivijans to St. Kitts and Kittitians to Nevis and so on, perhaps. But I don't think the politicians are mature enough to want to get into that sort of agreement. Especially in these days when the whole Caribbean is becoming one little village, and in fact the whole world is becoming one little village. It's important that we stick together and learn to live with each other. I think it's a great relationship to some degree. The people themselves get along fine. You know, as an example, my son is married to a Kittitian. My other son is fiance is a Kittitian. But there has been some times politically where there are some major differences between the two islands, which brings up some tension from time to time. São Cristóvão e Nevis guardam duas heranças fortes da colonização britânica. A primeira, claro, é o casamento arranjado, digamos assim, entre as duas ilhas. E a segunda herança é a rainha, Senhora Elizabeth II, chefe de Estado de São Cristóvão e Nevis. A monarca inglesa mantém o cargo até hoje, 20 e tantos anos depois da independência do país em relação à Grã-Bretanha, que aconteceu em 1983. A rainha é representada aqui por um governador-geral, nomeado, claro, por ela. Mas quem tem poder de fato é o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. And believe it or not, it's a strange type of a government we have set up here. We have a federation. However, the people in St. Kitts do not vote for the politicians on Nevis, and the people on Nevis do not vote for the politicians on St. Kitts. So the prime minister, who's basically over both islands, is only voted on by the people of St. Kitts. We have an administration. We're not considered a government, but it's the Nevis Island Administration that runs Nevis. Os Nevisians, né, as pessoas daqui de Nevis, costumam dizer que existem vantagens e desvantagens, e a maior desvantagem é a questão dos aspectos econômicos, né? Como é que economicamente essa ilha não se sustentaria sem a outra, porque lá é maior, né? E evidente lá existe uma produção maior de bens de consumo, digamos assim. Eles importam 90% das coisas ainda
são importadas, mas existe uma coisa, eles produzem mais comida, eles produzem mais... enfim, açúcar era basicamente a base da economia de lá. Aqui jazem uma indústria de açúcar, uma comunidade brasileira e uma história bem curiosa. No século XVII, um grupo de judeus foi expulso do Brasil e veio parar em Neves. A maioria saiu de Recife e Olinda. Com eles, chegou à pequena ilha o segredo da cristalização do açúcar. Durante quase um século, os judeus correspondiam a 1/4 da população de Neves. E o açúcar se manteve como base da economia por 350 anos. Neves passou a ser chamada de Rainha do Caribe. Mas acabou-se o que era doce. Hoje de açúcar não sobrou nada. E de brasileiro, em Neves, só tem a Maria. Eu sou professora de inglês, eu morei na Inglaterra um tempo, eu me considero uma falante fluente da língua. Eu cheguei aqui em St. Kitts, primeira vez, aí na alfândega o cara vira pra mim e fala assim: I beg your pardon? Do you speak English? Eu não estou acostumada com o seu sotaque, você pode falar mais devagar? Sim, você normalmente falaria I like her, né? Que eu gosto dela. E aqui ele vai falar me like she. Me like she. Quer dizer, se o seu ouvido não estiver muito ajustado... Rapidinho, né? Como eles falam, né? Me like she. Me like she. Me like she. Me like she. Ou me agora come back. Como? Me agora come back. Eu vou e volto. I'm going to go and I'll come back. Magora come back. Magora come back. We're small, 36 miles square, but we're big when it comes to how we treat people. The friendliness of our people, the warmth of our people, and the honesty of our people. We live together, even when politics threaten to keep us apart. We have a way of bonding together. And we are peace-loving persons. We are for democracy, just like most of the Latin American countries. Our independent quest is a peaceful one. We are doing it peacefully, according to the Constitution, a Constitution which we follow to the letter. É um lugar onde é possível exercer o melhor de você, digamos assim, porque você não tem que ter carro, nem casa, nem roupa da moda, entendeu? É uma coisa assim, é você por você mesmo, tudo que você... E as pessoas são muito receptivas para os estrangeiros. Qualquer estrangeiro é bem-vindo aqui. But if people up in Canada or from the old UK find out just what they're missing, well, they all come here to stay. Because Nevis cool, Nevis nice, Nevis living is sweet. But the nicest thing about Nevis is the Nevis people you meet. Muito bom. Which is true. So, yeah, it's a nice little island, but it's not for everyone. Let's put it this way, news travels fast here. Viva a determinação chinesa. De Pequim a Neves, os chineses trabalham muito. Toda noite lá na capital Charlestown era um restaurante chinês aberto até às 10 horas que me salvava. No domingo, às 2 da tarde, os únicos 2 estabelecimentos comerciais abertos eram o restaurante e o supermercado chineses, claro. Entrei para almoçar, domingão, eu era o único cliente. Lá pelas tantas chegou um sujeito, provavelmente nevisiano, assim, bem relaxadão, olhou para a garçonete, chinesa, claro, com um jeito bem malandrão e perguntou: "O que você vai fazer hoje depois do trabalho?"
Eu parei de comer na hora, né? Deixei a antena ligada. A garçonete até que respondeu com naturalidade. Depois do trabalho eu vou descansar. A gente pode descansar junto, eu adoro descansar. Mandou o sujeito malandrão com um jeito de conquistador de novela da pior qualidade. E a chinesa então devolveu na lata. Se você quiser descansar junto, também vai ter que lavar toda a louça junto, limpar o chão junto, tirar a gordura do teto junto, limpar a vidraça junto, preparar a comida junto, tá bom? E o malandrão nevisiano, mantendo a impostação sedutora, só disse o seguinte: Hey girl, ô garota, só de ouvir você falar tudo isso eu já fiquei cansado. Tô pronto para descansar a hora que você quiser. A chinesa não falou mais nada. Virou a cara, pegou um pano e foi trabalhar.